Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais fascinantes. E olha, talvez um dos mais mal compreendidos da psicologia, o reforço positivo. Se preparem porque vamos descobrir juntos que ele é muito mais do que simplesmente dar um prêmio ou uma recompensa para alguém. E para a gente já começar a aquecer os motores, eu lanço uma pergunta que parece simples. Um elogio é sempre um reforçador? Se a resposta parece óbvia para você, talvez não seja tanto assim. Vamos investigar o porquê. Bom, esse aqui vai ser o nosso mapa. A gente começa com a definição, onde a palavra-chave é efeito. Depois, vamos separar de vez o que é reforço e o que é recompensa. Na sequência, a gente explora os tipos de reforçadores, os naturais e os arbitrários, entende a estrutura básica do comportamento e, para fechar, vemos como tudo isso se aplica na prática, destacando os acertos e os erros mais comuns. Então vamos lá. Primeira parte, definição. O que importa é o efeito. Aqui, o nosso foco é entender o que de fato define um reforçador. E o segredo, como a gente vai ver, está na função que ele exerce e não na forma que ele tem. Então, o que é, tecnicamente, o reforço positivo? É basicamente uma consequência que, quando acontece logo depois de um comportamento, faz com que a chance daquele comportamento acontecer de novo e em situações parecidas aumente. A grande sacada está aí. Aumenta a probabilidade. É isso que define tudo. E essa ideia nos leva direto a uma citação clássica do B.F. Skinner, um dos gigantes do behaviorismo. A única definição empírica de estímulo reforçador é ele reforça. O que ele quis dizer com isso? Que soa quase como um trava-línguas. É simples, mas é profundo. A gente só pode chamar algo de reforçador depois de observar que ele de fato reforçou, ou seja, aumentou a frequência do comportamento. É uma definição totalmente funcional. E aqui está o pulo do gato. A gente precisa tirar da cabeça a ideia de que o reforço tem a ver com algo ser gostoso ou agradável. Para a análise do comportamento, o que interessa é o dado, o efeito observável. O comportamento aconteceu mais vezes? Sim. Então aquilo que veio depois foi um reforçador. Simples assim. Certo. Agora a gente vai para uma distinção que é absolutamente fundamental. Reforço não é a mesma coisa que recompensa. Essa é, sem dúvida, uma das confusões mais comuns, e esclarecer isso muda completamente o jogo. Vamos colocar um do lado do outro para ficar bem claro. A recompensa geralmente foca na coisa que é dada, no estímulo, e a gente define como algo agradável. Já o reforço positivo foca no efeito que aquilo causa no comportamento. A recompensa se baseia muito na intenção de quem dá, enquanto o reforço é uma relação funcional, que a gente pode observar e medir. Ok, vamos avançar um pouco mais e falar sobre os tipos de reforçadores, os naturais e os arbitrários. Aqui a gente vai explorar de onde vêm essas consequências que moldam o que a gente faz. Entender essa diferença é crucial para sacar por que algumas atividades são prazerosas por si só e outras dependem de um incentivo externo. Primeiro, o reforçador natural. Ele é, como o nome já diz, um produto direto, que pertence ao próprio comportamento. Em outras palavras, a consequência já vem embutida na ação. Pensa num músico tocando violão. A própria música que ele ouve enquanto toca é o reforçador natural. O ato de tocar produz o som e esse som, por sua vez, mantém o comportamento de tocar. A consequência é parte da própria experiência. Agora, do outro lado, a gente tem o reforçador arbitrário. Este é um produto indireto, que geralmente depende de outras pessoas para acontecer e ele não tem uma ligação direta, física, com o comportamento em si. Usando o mesmo exemplo do músico, imagine ele tocando as mesmas notas, a mesma música, mas agora num bar. O dinheiro que ele recebe no fim da noite é um reforçador arbitrário. O dinheiro não é uma consequência natural de tocar violão, certo? É algo que outra pessoa dá a ele. E o mais interessante é que comportamentos mantidos por reforçadores naturais tendem a ser mais fortes, mais resilientes, enquanto a dependência dos reforçadores arbitrários pode, às vezes, até diminuir a motivação que vem de dentro. Tudo isso nos leva à estrutura do comportamento. Como os analistas do comportamento conseguem organizar todas essas informações para fazer uma análise? Eles usam uma ferramenta essencial, a tríplice contingência. Esse modelo, o ARC, é a espinha dorsal da análise do comportamento. O A é de antecedente. É o contexto, aquilo que acontece um pouquinho antes do comportamento e que serve de gatilho. O R é de resposta. O comportamento em si, a ação. E o C é de consequência, o que acontece no ambiente logo depois da resposta. É nessa dança entre os três que o comportamento é selecionado. Vamos aplicar isso no exemplo clássico de sala de aula. Antecedente, o professor faz uma pergunta.
Resposta: um aluno levanta a mão para responder. Consequência, o professor elogia o aluno. Agora, atenção! Esse elogio só foi um reforçador positivo se e somente se a gente observar que esse aluno passa a levantar a mão com mais frequência no futuro. Se nada mudar, não foi reforçador. Agora que a gente já entendeu a estrutura ARC, vamos para a aplicação prática. Como isso tudo se traduz para o mundo real, por exemplo, dentro de um consultório. Vamos ver alguns acertos e principalmente os erros mais comuns. Então, vamos imaginar um cenário clínico. Uma criança simplesmente se recusa a fazer o dever de casa. A tarefa do terapeuta comportamental não é adivinhar o que a criança gosta, mas sim fazer uma análise funcional para identificar um reforçador que seja realmente eficaz para aumentar a chance dela fazer a lição. E é justamente aí que acontecem alguns erros bem comuns. Primeiro, assumir que algo é reforçador sem antes testar para ver se funciona. Segundo, ignorar completamente o contexto. Por exemplo, oferecer comida para uma criança que acabou de almoçar não vai adiantar nada. Terceiro erro, confundir reforço com julgamento moral, achar que é bom ou ruim. E talvez o mais importante de todos, não perceber que cada pessoa é única. O que reforça o meu comportamento pode não reforçar o seu. E é muito importante lembrar que tudo isso que a gente está conversando não é baseado em achismo. A análise do comportamento é uma ciência com princípios rigorosos, que é estudada e aplicada em universidades e centros de pesquisa, como o NOEST, que serviu de base para esta nossa análise. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Parem um minuto e pensem. Quais consequências, às vezes bem óbvias, outras vezes quase invisíveis, estão moldando os nossos próprios comportamentos no dia a dia? Garanto que olhar para isso pode ser uma descoberta e tanto.